Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um EBD Flux, estudando aí coronavírus e Cristo. Espero que em breve a gente pare de estudar isso e volte a reunir pessoalmente. Mas enquanto a gente não pode reunir, seguimos aqui e já entramos na segunda parte. Na última semana a gente falou sobre a soberania de Deus e a gente veio falando sobre isso, sobre o reino dele, durante toda essa primeira parte do livro. Quem quiser pode acompanhar através embaixo aí a gente vai deixar o link com o PDF gratuito do livro. E para me ajudar aqui hoje nessa missão de falar sobre a primeira parte, sobre falar o que Deus está fazendo através do coronavírus, eu conto com a presença da Nísia, que é minha professora de UFJF, e também o meu professor André aí, que em breve vai estar se casando, está vendendo coxinha para angariar fundos. Para se casar. Olha, eu particularmente lendo esse livro, e em paralelo estou lendo o livro, até comentei com o André, estou lendo aquele livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, e eu acho que eu consigo traçar um paralelo muito, muito interessante do que John Piper quer tratar nessa segunda parte, sobre a inteligência humilhada que Jonas Madureira fala, que é sobre uma questão de você reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a sua limitação. E eu quero ouvir de vocês o que vocês têm, o que a gente pode esperar estudando essa segunda parte sobre o que Deus está fazendo através do coronavírus. Pode começar, Nise. Tá ótimo. Obrigada por isso não, né, André? Lógico. Então, quando você coloca essa questão da soberania, né? Sim. Ela está muito linkada com essa questão do que ele está fazendo, né? E aí, ele fala assim, se a gente parte desse princípio que a gente crê nessa soberania, então ele não está destronado, ele está reinando soberanamente. E em função disso, né, desse reino, ele tem propósito. E alguns propósitos a gente, né, tem até visto assim, algumas pessoas perguntando, a gente mesmo se questiona, né? Por que está acontecendo isso tudo? Onde que isso vai nos levar? O que Deus está querendo com isso? Ou o que isso vai fazer com a minha vida? Então, assim, existem propósitos. Eu acho que isso é algo importante. Não é um acaso, né? Não é um acaso. E eu acho assim, eu gosto muito de como ele começa essa parte 2, porque falar sobre os propósitos de Deus pode parecer algo simples, mas é algo complexo e difícil, né, na verdade. Eu acho muito ousado você apontar para Deus e falar assim, ó, você está fazendo isso por causa disso. Ele até reconhece essa limitação dele, porque assim, por mais que ele entenda, e ele vai falar durante essa segunda parte do que ele acha, o que é o propósito de Deus, pode ser que ele esteja errado. Ele já assume, né, na verdade. E na verdade ele fala até assim, né, que se você for comparar a nossa inteligência, a nossa sabedoria, ela nem chega aos pés da sabedoria de Deus, né? Então eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender, né, nessa parte 2 aqui, na verdade, é entender que, na verdade, a nossa opinião, ela não conta muito, né? Nem a dele, nem a nossa. Isso, né? nem a dele, nem a nossa. E um negócio interessante que eu vejo, principalmente, que acho que foi nesse ponto que eu vi uma... Similaridade. Hein? Isso, obrigado. Sobre o livro do Jonas, porque ele fala, é um termo que eu nunca tinha escutado e eu gostei dele, porque a gente sempre trata algumas coisas de Deus como coisas racionais e o pessoal que não acredita como seja uma coisa irracional. Sim. E o Jonas usa um termo que é, se não me engano, é supra-racional, algo desse tipo, algo que está acima do nosso intelecto, e aí que ele vai trabalhar essa ideia de inteligência humilhada. Então, acho que a ideia aqui dele passar, olha, tem coisas aqui que eu vou ler a Bíblia, vou buscar interpretar o que está escrito aqui, mas é o que eu estou entendendo. Pode ser que eu esteja errado e pode ser coisas que são mistérios, porque biblicamente tem os mistérios. E Paulo trata isso em Romanos falando isso, né? Que é profundidade do conhecimento de Deus. E aí esse super racional seria talvez o inescrutável. Quer dizer, algo que a gente, por mais que a gente tente entender, a gente não tem know-how, né? nem nada para conseguir chegar nesse nível. Eu acho que, na verdade, ele vai até chegar a dizer, né, não é que a gente não consegue conhecer Deus, né? Nós conhecemos Deus, mas ele sempre vai estar num nível
Sim. ou trazendo mais para a pergunta que a gente fez sobre o que Deus está fazendo, Ele sempre vai estar fazendo algo a mais, né? Por mais que a gente consiga entender algo ou alguma coisa mesmo, mas é só isso? Então eu entendi, então é só isso? Não. Sempre vai ter alguma coisa a mais que Ele vai estar fazendo. Eu acho que eu vou falar muito aqui desse livro, porque é o que eu tô lendo e eu tô realmente assim, muito impressionado com o conteúdo que tem nele. E nele o Jonas fala, tem um conto lá, não sei, uma lenda, como que eles chamam, de 5 cegos que queriam conhecer elefante. Os caras queriam saber quem... eles ouviam falar sobre elefantes, e esses cegos queriam ter uma noção de que era, porque eles sabiam que era um animal grande. E é engraçado que eles recebem a notícia que ia passar um elefante na cidade, e os 5, um vai para a tromba, outro vai para abraça, encosta na perna, outro encosta no rabo, outro vai em cima do elefante. Então fala, olha, um elefante é como se fosse uma grande cobra, foi o cara que foi na tromba. O elefante aí dá característica do rabo. Então assim, cada um enxerga de um jeito, ele trata sobre isso. Mas, por fim, tem uma verdade por fora. De quem consegue enxergar, tem uma verdade como um todo. Cada um enxergou de alguma forma e teve um ponto de vista. E aí, desse conto, fala como se fosse cada um uma religião, entendeu? Uma perspectiva, né? Isso, de uma perspectiva. Então, assim, eu acho que o que ele vai trazer nessa primeira introdução, antes de começar essa parte 2, então, é que justamente ele quer nos mostrar que o que ele vai trazer, né, não é simplesmente uma mera opinião dele, né? Sim. E também nós aqui trazendo essa CBD, o que a gente quer aqui não é simplesmente trazer a nossa opinião. A gente pode até dar, vamos falar, ó, essa é a nossa opinião, mas o que nós queremos trazer aqui é o quê? O que a gente, através da palavra de Deus, né, que é o que ele usa para poder nos falar, através da Bíblia, o que a gente pode entender, então, que Deus está trazendo de propósito nesse momento, né? E eu acho que uma das primeiras coisas que ele tratou foi justamente para entrar nisso, que ele falou que a palavra de Deus é suficiente para a gente entender o que Deus quer fazer. Sim. Então, e ele dá liberdade também, né? Ele falou assim que a pessoa avalia o que ele está falando e fazer que nem os cristãos lá de Atos, né? Os cristãos de Bereia. Eles conferiam o que estava na palavra. Isso. Então, assim, ele está falando, né? A gente leu, a gente concorda, não concorda, mas tem que conferir na palavra. E além disso, né? E reter o que é bom. Ele traz o que Paulo diz. Então, assim, conferir e reter. Então, ele está dando não só... Ele está baseando na palavra, mas ele traz essa perspectiva. Ele dá a cara a tapa, né? Ele Ele fala dá assim, a cara a tapa. olha, eu tô aqui, eu entendo isso, mas se você quiser questionar, questione à vontade. Sim. Se tiver oportunidade, fala comigo que eu quero... Eu acho que quero aprender também. Né? Esse é o caminho ideal para a evolução de qualquer um. Isso vai até além do que a gente está estudando e vai para a nossa vida toda, né? Sim. Então, eu acredito que essa parte, essa introdução, ele fala justamente sobre isso, sobre essa questão da gente se conhecer a Deus e entender que Deus está fazendo alguma coisa através do coronavírus. Ele quer entrar nisso. Ele fala, gente, isso aqui não está sendo uma coisa... Do achismo dele. Né? Não, e essa pandemia não está sendo uma coisa aconteceu. Sim. O acaso, né? Tem um propósito em cima disso. E quais são esses propósitos? Então, esses próximos 6 capítulos vão tratar sobre quais são esses propósitos de Deus em cima disso. E ele traz para si, porque ele perguntou assim, né? Bom, se a gente não tem condições de estar avaliando o que Deus está fazendo, porque a gente é tão minúsculo diante de Deus, né? Então, assim, que pretensão tenho eu de escrever, né, uma parte do livro falando sobre isso? A gente comentou isso aqui, né? O que Deus está fazendo através do coronavírus. Mas aí ele chama para basear toda a discussão que ele vai ter aqui, baseado no que a palavra diz, que ele mostrou, né, nos primeiros capítulos como que a Bíblia é verdade. E a partir de então, do que não o que ele fala, mas é o que Deus fala através da Bíblia. Isso. Que ele vai trazer essas reflexões. Vai tentar, e na verdade é interessante que, acho que isso aqui até ensina como a gente deve ler a Bíblia, né? Como a gente deve estudar as coisas de Deus. Pô, escutar aqui, vamos ver, ele puxou, eu vou até citar aqui um versículo que ele colocou, que foi Romanos 5, 3 a 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui ele fala sobre essa questão de
justamente entender o propósito em cada situação. E já caminhando aqui para a primeira resposta, para quem está acompanhando com o livro, sabe que ele colocou a resposta. E o primeiro capítulo, que tem o nome Ilustrando o Horror Moral, tem a seguinte resposta: Deus está dando ao mundo, no surto de coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do desdenhoso pecado. Traduzindo, né? Eu li, reli para entender um pouco sobre isso. E eu entendi melhor como Jesus fazia para trazer coisas profundas. Ele usava parábolas, né? Para que as pessoas entendessem. Então, para simplificar. Então, ele diz que, na verdade, essas coisas que acontecem é como se fossem parábolas, para demonstrar no concreto qual que é a consequência dessa rebeldia que a gente teve em relação a Deus. Sim. De não temê-lo, de não adorá-lo, de ser rebelde. Né? Eu acho que, assim, esse capítulo 6, né, tem como o título aí, Ilustrando o Horror Moral, ele vai trazer justamente essa questão daquilo que a gente sempre estuda, né, da criação, da queda e da redenção, tratando especificamente essa questão da queda, né? Porque não só esse momento que estamos passando agora, mas todas as calamidades que nós já temos no mundo, a gente precisa entender que isso é devido ao pecado. Sim. Não tem outra explicação. Isso é por causa do pecado. Assim que Deus ele cria todas as coisas, né? Ele cria o mundo perfeito, ele cria o mundo em equilíbrio. E assim que o pecado ele entra no mundo, existe um desequilíbrio, né? A balança ela fica desequilibrada, então começam a surgir essas calamidades. Tanto que logo quando acontece, né, a queda e tal, um pouco depois nós já temos dois irmãos, né, um matando o outro. Então você vê que desde lá de um princípio já começa com todas essas coisas. E nós precisamos entender que, na verdade, essa imoralidade, o pecado em si, ele reflete sim de uma forma material. Né? Justamente o que ele vai trazer aqui para mostrar esse horror, né? É a concretude, né? Se concretiza. Isso. Né? Então, assim, aquilo que era no plano espiritual, vem essa consequência. Reflete, né? Que a gente reflete vê. Aqui. É na natureza, é na vida da gente. E aí ele até coloca, né, o João, quando ele fala assim, que essa consequência, ela não escolhe. Né? Primeiro, o juízo é para todos, porque vem em função desse pecado. Acontece coisas boas para as pessoas ruins e boas, e acontece coisas ruins para as pessoas boas e ruins. E eu acho que é claro para mim quando a gente vê ali na queda mesmo, quando o homem ele peca ali, Adão e Eva, né, eles cometem aquele pecado, a primeira coisa que eles percebem é que eles estão pelados, né? Então, tipo assim, você vê que automaticamente eles pecaram, o reflexo ele foi aonde? No material. Eles não sentiram algo dentro deles, sabe? Algo abstrato que aconteceu. Não. Primeira coisa foi o quê? Caramba, tô pelado. Entende? Não teve nada que às vezes a gente coloca essa coisa muito abstrata, né? Então, tipo assim, nossa, eu pequei. Não é que não. Então tem uma nuvem escura perto de mim. Eu não vou nem entrar no mérito se é ou se não é, mas você não vai ver uma nuvem escura. Sim. É abstrato. Então essas coisas refletem de uma forma material, né? Mas então aí eu acho assim que ele trabalhou, né? Eu gostei muito quando ele trabalha essa primeira pergunta, né? E ele vai colocar então essas 6 respostas. A primeira, então é isso, que é consequência. Então o que a gente está sentindo, passando no dia a dia, se concretiza por causa dessa rebeldia. E aí quando ele fala que é para pessoas que são filhos e não são filhos, eu achei muito interessante que ele coloca assim, para quem não é filho, quem não tem essa comunhão com Deus, isso se torna algo que é punitivo. Para a gente se torna isso, um ensinamento. Então se torna, ele usou uma palavra muito interessante, purificadora. Purificação. Tem a ver com a purificação da fé, que tem a ver com o versículo que você falou, né? Que a aprovação produz perseverança, e assim até chegar nessa esperança. E eu gosto muito desse assunto, porque para mim ele entra muito na questão da cosmovisão cristã, sabe? Que a gente passa a entender realmente a visão de mundo, né? Do que é o cristianismo. Que a gente precisa entender isso. Por quê?
Se a gente não entende o que é o pecado, a gente passa a ter muitas dúvidas sobre o que está acontecendo no mundo. Sim. Porque você não entende. Por que que um nasce com deficiência e o outro não nasce? Por que que um é assim e o outro não é? É a pergunta culpa de clássica alguém? para você começar a virar ateu, né? Porque principalmente na adolescência que a gente vem trabalhando, são os primeiros questionamentos que tem. Ah, por que esse pessoal passa fome? É, isso aí. Sim. E não é assim, e quando a gente tá falando do pecado, assim, o mundo, a gente tem que entender que, na verdade, o mundo tá quebrado. Isso. É isso que a gente tem que entender. Não é que, tipo assim, nossa, eu pequei, então, sei lá, o meu filho vai nascer deficiente. Não, gente, isso não é algo que é assim, você fez, vai acontecer. Isso realmente é algo que tá sobre o mundo mesmo, né? Ou então, Isso. eu não vou morrer de coronavírus porque eu sou cristã. Isso, Mais ou Todo menos. mundo tá debaixo do sol e quem tá debaixo do sol tá sob a mesma coisa. Inclusive, tem algo assim que, certa vez, né, eu estava vendo sobre isso, a questão das culturas, né? As culturas, elas são muito distintas. Então, tem certas tradições, certos costumes que a gente, no modo de olhar baseado na Bíblia, fala assim, não, peraí, isso aí tá errado. Aí alguém fala assim, não, isso aí é cultural, é cultura daquele povo. Mas a própria cultura, ela sofre influência do pecado. Sim. Então existem culturas que se decaem. Isso que eu ia falar. Ela vai alterando também. vai alterando ela vai, também. sei lá, se Sim. adaptando, evoluindo, não sei Aham. como é que a gente pode tratar. Então eu acho que a diferença pra gente, então, para os cristãos, então, não vai ser se acontece ou não, mas vai ser por que acontece, né? Isso. Acho que a ideia central é justamente encontrar um propósito e trabalhar em cima disso. Isso. Acho que é o mais interessante. Porque, olha, eu vou citar Martin Luther King, né? Eu estudei um pouco sobre ele essa semana por causa Nesse desse momento tão... tão caótico. Pode ser coincidência? Pode, mas se você pegar para ver o último sermão do Luther King, é quase uma despedida. Ele fala sobre aquela questão de Moisés. Ele fala que, assim, talvez eu já vi a terra, mas eu acho que eu não vou entrar. Eu queria ter mais tempo, mas eu acho que não vou ter. E naquela semana mesmo, se eu não me engano, ele foi assassinado. Mas você vê que ele não transparece, pelo menos, e pergunta assim, mas por que eu? Tô aqui, né? Eu tô, sabe, tipo assim, tem que ser comigo? Por que não pode ser outra pessoa? Mas não, porque justamente essa questão da purificação. Sim. O nosso entendimento tem que ser esse, que isso não é simplesmente uma punição, né? Sim. Mas isso está acontecendo para gerar algo em nós. E como nós estudamos na semana passada, esse gerar é o quê? É nos fazer mais parecidos com Cristo, né? Eu acho que o versículo que ele colocou aqui mais para o início fica em Romanos 8, 20 a 22, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Então, acho que isso resume muito até a situação que a gente está passando. Tá vivendo. E que passa também, porque assim, não é porque tá difícil agora que não tava antes do corona. A gente tinha diversas e ainda tem e vai ter diversas causas, sejam principalmente até sociais mesmo, que a gente pode entrar falando sobre Martin Luther King. Ambiental também, né? Ambientais. Sim. E sobre a questão de evolução, do amor ao próximo. Então, assim, sempre... O bom do cristão e do missionário é que ele sempre vai ter trabalho para fazer. Sempre. A gente sempre vai ter alguma coisa para fazer. Eu acho interessante quando você falou sobre essa questão de cosmovisão, até bonita, mas justamente o tema central aqui que ele fala nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo, é justamente sobre a moral. E a moral é uma coisa trabalhada e envolve muito o nosso senso de justiça também. Valores também. Valores, então, são coisas de princípio mesmo. Então, eu acho que por isso que entra aí nessa parte de cosmovisão. E a gente até conversou sobre isso, eu sei que você leu recente, aquele livro do C.S. Lewis, eu já li há mais tempo, que é A Abolição do Homem. Sim. Que fala muito sobre essa questão da moral. Assim, não é um livro... É até difícil classificar ele como teológico, né? Parece que é um livro de... filosófico mesmo, né? É interessante que ele trata sobre essa questão da moral do homem, da nossa moral caída mesmo, da queda. Então, eu gostei disso, nessa primeira resposta, que ele trata sobre o que veio para nós depois da queda. E ele deixa muito claro isso, né, João? Assim, existem diversas cosmovisões, né? Então, assim, ele adota a cosmovisão cristã. E o que a gente tem discutido
baseia-se em relação, né, toda essa pandemia, em relação à cosmovisão cristã, Sim, né? sim. Da questão da soberania, da questão do propósito, da questão do que isso tem a ver comigo. E eu acho que ele está indo agora, eu gostei dessa segunda parte, o início, que ele agora vai para uma parte muito prática, né? Que vai ser o que ele está fazendo com isso tudo. E a segunda pergunta vai ser, logicamente, né? O que eu vou fazer baseado nessas coisas. E dentro disso que você falou, Inês, eu acho muito interessante isso que Deus fez. Por quê? Como que o homem caído, então, vamos voltar a falar da queda, né? Como que o homem caído, ele vai entender essa sua condição de queda? Ele está caído, aquilo que acontece na alma dele, ele não vai sentir, porque... Não sente, não tem... Não viveu de outra forma. Isso, não viveu de outra forma. Então, isso precisa se refletir de alguma forma, para que ele consiga entender, né? Então, por exemplo, ele vai falar aqui assim, olha, a dor física é a trombeta de Deus para nos dizer que algo está terrivelmente errado no mundo. Sim. Eu acho que isso, sim, resume bem, né? Por que tem essa questão da dor? Para que a gente consiga entender. Por quê? Dificilmente alguma pessoa vai entender, né, que, assim, o horror que é o pecado. Se você nem sabe que existe a queda, se você nem leva em consideração Deus as coisas que você faz, como você vai achar horrível o seu pecado? Sim. Na verdade, ele parte desse pressuposto que se alguém está cego, como é que vai enxergar? Isso. Então, só enxerga quando dói. E muitas vezes é assim, né? A gente só de fato, acho que semana passada a gente falou um pouquinho disso, que parece que ainda está distante. A gente só vai sentir quando muito perto chegar da gente. Então, eu acho que isso aí que você disse, né? A pessoa está cega, então ela só de fato sente quando tudo para, quando tudo muda. Isso é a conversão, né? O arrependimento, é você entender esse ponto e você continuar vivendo nesse ponto de arrependimento mesmo. E engraçado que citando o Jonas, né, você falou do livro dele, eu assisti uma pregação dele essa semana, ele pregando também sobre Jonas, ele estava falando sobre aquela questão sobre a questão do peixe, né, quando Jonas ele vai lá pro ventre e tal. Valeu. E ele diz assim, que nós precisamos muitas vezes de um momento onde nós realmente sentimos essa dor, onde nós estamos assim, vamos usar uma figura de linguagem aqui, né, no fundo do poço, para que a gente consiga reconhecer, gente, eu acho que eu estou precisando de Deus. E é engraçado que, citando livros também, mais uma vez, eu estou lendo aquele livro dele, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, né? E uma das estratégias que o diabo ele vai usar ali, né, para poder aconselhar o sobrinho do diabo, ele vai dizer que, assim, faça com que o homem não entenda que ele existe momentos de frieza. Porque a gente confusão mesmo, né? Isso, a gente precisa entender que talvez tenha um momento, isso não deveria acontecer, mas acaba sendo um pouco natural do ser humano, né? Que nós vamos não estar muito bem, que nós vamos precisar sentir essa dor. Só que nós precisamos entender que essa dor, então, ela é para purificação. Sim. Porque se a gente ficar simplesmente relevando, não é isso, não, entenda, cara, eu estou sofrendo, por quê? Por causa de que eu estou precisando entender, o que eu preciso fazer para que Deus consiga trabalhar nessa vida. E que a dor existe, né? Porque, igual a Anísio falou sobre a questão da pessoa ignorar, achar que não vai morrer por conta de coronavírus. Então, você entender que a dor existe e ela te afeta. Porque Isso mesmo. Parece que é óbvio, mas a gente vive como se não entendesse. Sim, sim. Essa perspectiva, então, dessa primeira resposta, né? O que Deus está fazendo com o coronavírus, né? É nesse sentido. Ele está trazendo para todo mundo ver. Quem crê e quem não crê. Então, assim, querendo você ver ou não tem como, né, você ficar à margem de tudo isso. Não tem como. Hoje ninguém mais fica. Tudo proclama a glória de Deus, né? Isso, Então... tudo proclama. E eu acho que isso também nos traz a consciência para que a gente possa entender quão grave é o nosso pecado. Porque quando a gente fala sobre pecado, parece que a gente leva muito em consideração assim, eu machuquei, eu magoei o João ali, rapidinho me perdoa. O pecado não é isso, o pecado é grave. Olha as consequências que estamos sofrendo no nosso mundo todo, né? No Brasil batemos 30 mil 32, mortos, né? 32, né? O seu pecado, ele equivale à morte de 32 mil pessoas em um país. Entende? Então o nosso pecado, ele é grave, né? E eu acho que traz esse para que a gente possa entender, né? Que isso, Ô, gente, a gravidade agora, disso. Quando eu crescer, eu quero ser que nem vocês. Vocês lêem muito. É só resumo que eu pego. Poxa vida! Mas já caminhando mais pro final, pra gente encerrar mesmo, né? Onde essa é a primeira resposta que a gente teve de John Piper,
que fala sobre ilustrando o horror moral. Eu vou pedir para vocês, cada um concluir do que entendeu, do que levou, do que vai levar melhor deste capítulo, para que na próxima semana a gente continue com a segunda resposta. Então, eu acho assim, que ele trouxe, né, essa resposta numa perspectiva bíblica. Eu tenho certeza que todos nós temos os nossos achismos, né? Eu acho que é por causa disso, pessoalmente ou coletivamente e tal. Mas assim, eu achei muito bacana isso, dele trazer o que a palavra de Deus traz, porque ele fala isso no começo. Não importa o que eu penso, não importa o que vocês pensam. O que importa é o que Deus revelou na palavra dele. E mediante isso, ele trouxe essa primeira resposta, que é essa concretização de algo que todo mundo vai conseguir enxergar, quer queira, quer não queira, né? Como um propósito de que a rebeldia contra Deus traz consequências, né? E ruins, muito ruins. Eu quero terminar citando o próprio John Piper, né? Ele vai terminar dizendo: acorde, o pecado contra Deus é assim, é horrível e feio, e muito mais perigoso que o coronavírus, porque na verdade estamos falando de uma morte eterna, né? Então eu acho que sim, fica para mim esse alerta, né? Nós precisamos realmente acordar, entender o que está acontecendo no mundo e entender a posição que a igreja precisa ter nesse momento, né? Não é baderna, não é só bagunça, o mundo está gemendo, né? E nós como igreja precisamos estar em oração, estar vigilantes, realmente acordados, né? Porque o noivo vem e a igreja precisa estar acordada. Gostei demais da sua... Tá lendo bastante. Fechou, hein? E olhando aqui pro meu grande produtor Chulo, imaginando que eu tô conversando com alguém do outro lado da tela, quero agradecer por você ter acompanhado até o final esse momento aqui. A gente ora a Deus para que o Espírito Santo dele venha e traga consciência desse horror moral que a gente vem vivendo, que você entenda isso, que você compreenda isso. Essa é a nossa oração. E se você está gostando, está acompanhando esse livro que a gente vem estudando aqui, curte aí, compartilha com quem você conhece, com quem você acha que gostaria de ouvir isso aqui, ou deixe um comentário também, se inscreva no canal, tudo isso que você já sabe fazer. E na semana que vem tem mais. E se não tiver, a gente vai estar aqui na igreja domingo de manhã. Se Deus quiser, em breve vamos voltar aí com a nossa EBD presencial, mas por enquanto segue aqui no canal Flux. Amém.